Olá pessoal, mais uma dica para as orgonites, né? Tem um símbolo que eu gosto bastante, que as pessoas também gostam, principalmente os reikianos, né? Que é o Shokurei, esse símbolo do reiki. E ele consiste ali de uma pequena espiral e de uma partezinha mais reta. Eu tenho observado que muitas pessoas fazem Shokurei para colocar nas orgonites, mas que ele não sai assim muito certinho, né, como deveria. Uma certa proporção, e principalmente o enrolar aqui da espiral, e nesse cantinho de baixo aqui, ó, vamos mostrar para cá, esse cantinho de baixo aqui, essa curvinha. Então fica um pouco complicado de se conseguir fazer isso. Bom, então vai a minha dica, né? Como é que eu faço o Shokurei com fio de cobre. Seja o fio de 1,5, 2,5. O de 4 já é um pouquinho grosso, um pouquinho mais complicado, mas ainda assim é possível se fazer tranquilamente, com um pouquinho de prática. Mesmo com a dica, tem que praticar. Então, a dica, o mais importante é o seguinte: a gente não começa o Shokurei pela parte de cima, descendo e depois espiralando. Primeiro, a gente faz a espiral, certo? Eu uso esse alicate de bico, tadinho, todo sujinho de resina. Eu uso esse alicate de bico, a gente faz todas as voltinhas e só depois, quando chega nesse ponto aqui, que a gente vai curvar essa linha vertical. Tá? Então, esse é o diferencial. Para que saia um Shokurei perfeito, comecem pela espiral. Eu vou fazer um pouquinho mais adiante esse aqui e já retorno com o vídeo. Olha só. Então aqui está a primeira parte do nosso Shokurei. Certo? Esse vai ser um pequenininho, né? Vai ser um pingente. Então eu fiz a curva até aqui, ó. Ela vai ficar exatamente nesse pontinho do meio aqui, né? Para a gente poder dobrar e puxar para cá. Aí vai ficar muito fácil, né? Muito fácil fazer esse ponto final, tá? Então aqui está o... Opa! Ele quase prontinho. Depois tem um arrematezinho no centro ali para posicionar um pouquinho melhor, né? Alguns detalhezinhos. Mais uma pausa, mais uma etapa. Aqui, de novo, com o auxílio do alicate de bico, eu pego a pontinha dele ali e dobro ela. Assim está mais fácil, né? Agora eu vou fazer, depois de eu fazer essa reta aqui, eu vou dobrar para cá. Mais uma pausa. E aqui está ele, com a última curvinha ali feita, né? Com a ajuda do alicate de bico, a gente consegue fazer essa curvinha final. Agora, nós temos ele aqui, basta fazer o corte, né? Ele tem que ficar proporcional à espiral, tá? Esse corte aqui, ó, ele tem que ficar proporcional ali, ó, à espiral. Ele não pode vir muito para cá, né? Então a gente vai cortar ele aqui depois. Tem que dar uma dobradinha ali, que ele não está muito certinho. Vamos medir ali e vamos fazer o corte. É claro que, às vezes, por conta do tamanho e do local, da forma que nós vamos colocar, a gente faz alguns ajustes, né? Corta um pouquinho mais, um pouquinho menos aqui. Mas, no geral, ele precisa estar com uma certa perfeição, né? Com um certo... não só a parte estética, sim, mas também pelo próprio símbolo,
certo? Então as curvinhas e o traçado todo do Choco-Rei. Vamos fazer uma pausa para cortar. Legal. E aqui nós temos um Choco-Rei bem certinho. Como eu falei, ainda temos que dar uma acertada um pouquinho no meio ali, que ele ficou um pouquinho grande. Aí a gente vai com o alicate de corte e tira um tantinho aqui no meio, né? Para não ficar tão saliente. O Choco-Rei termina um pouquinho adiante da linha vertical. Mais ou menos como esse aqui, dá para perceber melhor. E depois a gente faz o teste ali, né? Para ver se ele vai encaixar direitinho ali no molde. Legal. Ele vai ter que ficar um pouquinho de lado para não ficar com a ponta para fora. Esse aqui ainda ficou um pouquinho grande, mas vai encaixar no molde depois direitinho. Com a resina, né, que a gente vai colocar. Certo? Interessante também. Cadê tanto fiozinho? Interessante você ter também um molde de fio. Então, com esse tamanho de fio aqui, eu consigo fazer um Choco-Rei de tamanho médio, tranquilamente, ou um Choco-Rei pequenininho, que ainda sobra um pouquinho de cobre, certo? Não dá para fazer ele e deixar ele muito tempo em contato com o ar, né? O fio desencapado ele vai escurecendo um pouquinho. Esse aqui está bem mais douradinho, foi feito agora, né? Certo? Então essa aí é a dica para fazer um belo de um Choco-Rei com fio de cobre. Até a próxima!